Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, um programa que tem o objetivo de proporcionar a você uma boa leitura. O livro que nós destacamos hoje vai nos proporcionar a oportunidade de nos esclarecermos acerca da complexidade da vida do espírito que somos todos nós. O nosso convidado é Gesiel Andrade e o livro que ele nos traz é Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Bom, Gesiel, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Isilda. Da mesma forma, a satisfação é muito grande. Bom, normalmente a gente pede a um convidado para falar um pouquinho de si, né? Então a gente vai falar de você hoje porque o assunto é muito bom. Então a gente vai falar que você só milita no movimento espírita. Pode ser assim, Gesiel? Sim. Você é um militante da doutrina espírita, porque trazer esse livro para nós, né, só pode militar na doutrina espírita, né? Sim, eu desde já nasci numa família espírita, meus avós já eram espíritas em Mojimirim, então os meus 60 anos foram dentro do movimento espírita, então deu para produzir alguma coisa, inclusive alguns livros, e este é um deles. Bom, esse livro traz um tema que eu reputo assim um tema que é estimulante, porque ele traz, né, ele explica o que nós somos, né? Então eu queria que você começasse a falar do perispírito, mas quem somos nós, né? Como somos nós para chegar ao perispírito? Sim. O mais importante que a gente já aprende logo que entra no movimento espírita é essa composição tríplice na qual nós temos, que é o espírito em si, ou também alma, quando estamos encarnados, que tem todas as faculdades, senso moral, intelectualidade, enfim, tudo que está de recursos, potencialidades dentro de nós. Essa criação divina, esse Filho de Deus, tem um corpo espiritual, que é chamado de perispírito no Espiritismo. E é graças a esse corpo espiritual que os espíritos agem no mundo dos espíritos. É graças a esse corpo espiritual chamado perispírito que nós nos tornamos espíritos encarnados, porque o perispírito ele faz a ligação entre o espírito que tem todas as faculdades, todos os recursos, as potencialidades, e o corpo material que é originado para o espírito quando vai reencarnar através da lei da reprodução. Então o perispírito na nossa vida tem esse papel fundamental, permitir que o espírito tenha acesso à matéria e assuma o papel de espírito encarnado. E ao mesmo tempo, né, Gesiel, ele tem o papel também de você manter o contato aqui, quando encarnado, com o mundo espiritual, porque não é através do perispírito que a gente mantém, a gente vai falar mais efetivamente, mas não é através do perispírito que a gente nos possibilita o contato com a espiritualidade? Sim. Nós, na condição de espíritos encarnados, jamais perdemos o contato com o mundo dos espíritos. E o exemplo mais prático de como o perispírito permite esse contato permanente é quando dormimos. É graças ao sono do corpo material que o nosso perispírito se desprende, se desloca, se separa momentaneamente do corpo material, permitindo com que a alma, o ser em si, tenha esse contato com a vida espiritual, com os mentores, com os familiares desencarnados, enfim, aquela vivência além da matéria física. Então o perispírito aqui, para nós encarnado, né, quando encarnado, é uma das funções dele, é isso? A gente poderia dizer isso? Porque, olha, eu estou fazendo para você o papel dos alunos dos cursos de doutrina espírita. Eles vêm sedentos de saber o que é o perispírito porque eles têm uma impressão ou um conceito muito simplista, né? E ao mesmo tempo eles não conseguem entender a complexidade do perispírito, porque ele é complexo, não é? Para você explicar, e você está facilitando essa possibilidade para nós, não é isso? Sim. Isilda, como eu disse, nós atuamos sobre o corpo material graças ao perispírito. Nós, que eu digo, a nossa inteligência, o nosso saber, a nossa moralidade, as nossas percepções todas. E isso é muito prático na nossa vida, na relação de saúde, bem-estar. Por exemplo, se os nossos recursos
através das faculdades, seja a sexualidade, seja as condutas morais, forem bem aplicados, isso bate imediatamente no perispírito. Emoções e pensamentos principalmente. Então tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, antes da ação até, já repercutiu no perispírito. E o perispírito atua diretamente sobre o corpo material ao qual ele está ligado. Se os pensamentos são equilibrados, se as emoções são boas, são também equilibradas, automaticamente o perispírito repercute, sente a repercussão desse estado da alma e passa para o corpo material. E daí, quando não há um equilíbrio, principalmente nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos, sendo doentios estes, o perispírito ressente isso e passa sob a forma de doença para o corpo material. Então, muitas doenças têm origem em função desses desequilíbrios do perispírito. Porque está lá registrado. O espírito age, mas registra no perispírito. Sim, isso? Antes de bater no corpo material. Porque aí? o espírito, Isilda, não tem um acesso direto ao corpo material. Ele atua sobre o corpo espiritual. E o corpo espiritual atua sobre o corpo material, expressando as vontades, tudo. Então, o que acontece ao perispírito? Eu não sei se eu estou me adiantando na pergunta, vamos né? lá direto. O que acontece ao perispírito no momento da morte? Porque você está falando do perispírito num ser encarnado, certo? E quando ele desencarna, o que acontece com o perispírito? Quando houve o processo de encarnação pela geração de um corpo material através da paternidade e maternidade, houve uma ligação do perispírito, do espírito desencarnado, com o corpo material. Isso se passa toda a encarnação. Quando há a desencarnação, obrigatoriamente precisa ser cortado essa ligação, esse laço fluídico entre o corpo material e o espírito, para que ele seja desprendido da vida material. E para isso, assim, quando há o nascimento aqui, há os especializados em atender fazer essa ligação, né? ao nascimento, na desencarnação, existem também espíritos especializados em retirar o espírito quando há desencarnação e cortando esse laço de ligação entre o corpo material e o espírito. Então o perispírito está sempre junto com o espírito, é isso? Sempre. Em qualquer, às vezes eu aproveito para esclarecer, muitas pessoas acreditam que o espírito, quando chega num grau de evolução muito elevado, ele perde o perispírito. Pela doutrina espírita, desde Allan Kardec, não perde. Ele sempre vai ter o perispírito, porque se ele perder, ele jamais tem contato com a matéria. Então a gente vai ainda continuar falando disso Que já bom, já. sim. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de perispírito. O Repensar está de volta e o nosso convidado de hoje é Gesiel Andrade e o livro que ele nos traz é Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Bom, Gesiel, você estava falando, a gente estava falando do ser que desencarna, né? E que o perispírito vai junto. Sim. Aí qual é a forma que o perispírito tem lá? Essa é uma questão assim, bastante repetida nos cursos de doutrina espírita, porque as pessoas querem saber se elas vão ter a mesma forma que elas estavam agora, né, na última encarnação, por que alguns ficam na forma de criança, por que outros ficam na forma de pessoas mais idosas, enfim. Como é que é isso? Então, Isilda, para entendermos isso, precisamos, por um segundo, alguns minutos, falarmos sobre o nascimento. Quando vai haver a reencarnação, o perispírito passa por um encolhimento, por todo um processo para que a encarnação se processe. Até para ele se encaixar no corpinho pequenininho, é isso? Exato. Na verdade, não é nem corpinho, é no óvulo fecundado. Ah, né? verdade. Isso mesmo. A partir da fecundação, então começa todo um processo de desenvolvimento do corpo material, orgânico nesse caso, e o perispírito vai se unindo célula a célula a esse ser em formação. Então, ao nascimento, e o perispírito vai acompanhando todo
esse processo. E aí a desencarnação pode ser desde um feto, depois pode ser desde o nascimento, enfim, como criança ou velho. E como o perispírito esteve ligado molécula a molécula, até chega o Allan Kardec a dizer, né, ao corpo material, quando há a morte do corpo material e a separação do espírito com o seu perispírito, o perispírito está exatamente na forma que estava o corpo material. Se morreu criança, continua criança, sai do corpo material como criança. Se adulto, adulto, se homem, homem, se mulher, mulher, se velho, velho, enfim. Os espíritos são reconhecidos, ou melhor, nós identificamos, por exemplo, meu avô no mundo dos espíritos, ou meu filho, ou qualquer, até a sogra, né? Pela aparência física exatamente que tinha como estava aqui no mundo dos espíritos. Lá, depois de um determinado período no mundo dos espíritos, que eles vão se adaptando à vida espiritual, por o perispírito ser fluídico e facilmente moldável, o espírito depois rejuvenesce o perispírito. A criança pode chegar numa idade de meia idade, os velhos retornam também a essa meia idade, enfim, eles se adaptam. Isso vai variar de acordo com a evolução do ser, é isso, Gisele? Entendimento. Principalmente. Para poder fazer essa manipulação aí de... Não é manipulação, mas essa mudança, é isso? Exato. Certas pessoas que perderam o corpo material sem entendimento nenhum da vida espiritual, ficam um corpo muito semelhante ao que tem aqui na Terra, opaco, se doente, às vezes doente ainda, até que consiga se readaptar na vida espiritual. Apesar de terem já reencarnado várias vezes, eles não conseguem perceber, porque por não terem o entendimento, que eles podem mudar, e até é isso que dá a possibilidade de eu me mostrar com uma outra aparência de uma outra vida, é isso? É o entendimento. O entendimento e saber trabalhar o perispírito no mundo dos espíritos, e que isso não é porque morreu já consegue de imediato. Certo. Então, a gente vê em sessões espíritas, certos espíritos que se manifestam ainda apresentando todos aqueles sintomas de doença, às vezes até de inferioridade moral, porque eles não se adaptaram ainda à vida espiritual e têm as mesmas características, o perispírito muito semelhante ao que tinha aqui na Terra. Com o espírito elevado, isso é muito rápido. Rapidamente ele se adapta, rapidamente ele assimila todas as condições da vida espiritual e rapidamente ele molda o perispírito. Se jovem, muitas vezes ele já amadurece rapidamente, criança também. Se velho, logo traz o perispírito com uma juventude deliciosa do mundo dos espíritos. Enfim, isso depende da elevação moral dos espíritos. E só um aspecto mais, Zilda, memórias de vidas passadas. Os espíritos que morrem, que levam para o mundo dos espíritos, um perispírito muito materializado, não tem acesso às vidas passadas. Isso também precisa ser uma certa elevação moral e uma certa elevação espiritual para se recordar das vidas passadas. Então, quando a gente ouve em algumas comunicações, né, que o espírito se manifesta da forma que ele está se apresentando por conta de ter sido a melhor encarnação ou porque ele aprendeu mais, é porque ele já consegue então fazer essa alteração e se manter na aparência que ele quer. Sim. É isso? Inclusive de roupas. Quando eles querem aparecer, ou através das chamadas aparições, né? A gente vê um caso muito interessante de aparições no Evangelho, quando os espíritos, né, de Elias e de Moisés apareceram para Jesus na transfiguração. Eles estavam com roupas majestosas, consta no Evangelho. Então, eles moldam as roupas tais quais identificam plenamente eles. Então, isso também serve para as criaturas que estão encarnadas numa deficiência física, numa deficiência mental. Quando voltam à espiritualidade, eles podem voltar sãos, normais? Normalmente volta são. A deficiência era do corpo material que impedia que o espírito manifestasse suas faculdades, suas memórias, enfim, todas as suas capacidades, principalmente por expiação, muitas vezes por prova, mas geralmente por expiação de erros passados. Vencida essa etapa, se o espírito a cumpriu bem, isso é importante também.
ele sai dali perfeito com todas as faculdades e mesmo quando o corpo material deficiente dormia, ele já saía plenamente recuperado através do sono, ele já saía plenamente recuperado com as suas faculdades todas perfeitas. Tá, eu vou deixar uma questão aqui para você, para a gente comentar no próximo bloco. Uma questão de uma aluna que perguntou se ela vai poder comer quando ela desencarnar, porque ela gosta muito de comer, e principalmente pizza. Então eu quero saber de você, para poder responder para ela, se ela vai poder comer pizza lá na espiritualidade, tá Combinado. certo? E eu vou convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, junte-se a nós e ajude a TV Mundo Maior a crescer e levar essa mensagem a muito mais pessoas. 0800 12 18 38. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de perispírito. O Repensar está de volta. Hoje o tema do programa é o livro Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. E o nosso convidado é Gesiel Andrade. Bom, Gesiel, deixei uma pergunta aí para você, difícil. Essa minha companheira essa minha amiga vai poder comer pizza lá na espiritualidade? Então, Isilda, uma das revelações surpreendentes dos espíritos a respeito do perispírito é que ele precisa ser alimentado no mundo dos espíritos. Ele é constituído também de uma matéria sutil, invisível para nós, imperceptível como tudo do mundo dos espíritos para nós. Sim. Mas o perispírito, pela sua organização, e quanto mais denso ele for em função do grau moral ainda inferior de alguns espíritos, maior a necessidade de alimentação. No mundo dos espíritos, a gente vê no livro do André Luiz, principalmente produção de alimentos, frutos, enfim, toda uma estrutura para atender essa necessidade. À medida que o espírito vai evoluindo moralmente, o perispírito vai ficando mais sutil e vai tendo acesso às regiões superiores do mundo dos espíritos, vai diminuindo essa necessidade de alimentação, até que seja feita apenas pela respiração. Portanto, quanto mais materializado, quanto mais envolvido com as paixões materiais, maior a necessidade ele vai sentir de alimentação no mundo dos espíritos. E aqueles espíritos que adquirem vícios aqui na Terra, e pela materialidade, pelas paixões, o perispírito cobra deles a continuidade desses vícios. Por isso que nós vemos muitos espíritos em situação aflitiva, em função de drogas, em função de álcool, até em função de sexo, por essa materialidade do perispírito e esses maus hábitos adquiridos aqui na vida material. Porque esse conceito de que morreu, acabou tudo, não é bem assim, né? Então... Mas muitas vezes a gente fala, né? Nossa, essa pessoa tinha uma vida tão complicada, descansou. Pela comunicação com os espíritos, desde Allan Kardec a gente descobre que não. Ele leva no perispírito todas as marcas e muitas vezes até determina muita coisa para a próxima reencarnação. Então o importante é a gente estudar para entender, para poder lidar melhor com essas situações, né? E nos despojarmos dessas dificuldades, né, Gesiel? Inclusive de uma alimentação muito grosseira, muito pesada, muito material, muito... que leva a maus hábitos, vamos chamar. Então, ainda aproveitando isso, então a gente vai ser reconhecido, né, no nosso grau de superioridade ou inferioridade pelo perispírito, é isso? Sim, é aí que está a verdadeira justiça divina. Quando Jesus disse, né, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, é o perispírito que vai determinar se a pessoa vai ter méritos ou vai ter consequências a sofrer. E a moralidade determina um perispírito muito sutil, um perispírito elevado que flutua para um mundo elevado dos espíritos e convive realmente na chamada bem-aventuranças que Jesus falou. Eu tenho uma mania de, quando eu estou meio preocupado, eu falo, eu queria voar. Então, para eu poder voar lá na espiritualidade, eu tenho que me melhorar aqui, é isso? Sim, essa é outra realidade. Né? A gente vê certos espíritos que não tinham a mínima noção
espiritualidade, que viveram uma vida muito material, eles têm um perispírito tão pesado que eles apenas conseguem andar, se locomover como faziam aqui na Terra. Ao passo que os espíritos moralmente elevados flutuam, volitam, deslocam-se de um local para outro aqui na Terra, embora invisíveis, e no mundo dos espíritos com uma facilidade muito grande, porque a volitação rápida a qualquer região do mundo dos espíritos só é permitida para os espíritos que têm um perispírito muito sutil, e essa sutilidade depende do grau de elevação moral. Muito bom. E aí, Gesiel, o que a gente pode falar do perispírito e mediunidade? Sim, esse é um dos pontos mais importantes na doutrina espírita, que tem a sua base, todo o seu conhecimento, toda a sua estrutura, desde a codificação em cima da mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos e desvendar todas essas realidades do mundo dos espíritos, ao qual inevitavelmente todos nós voltaremos um dia. O espírito, se nós no começo conversamos que somos constituídos do espírito, que tem todas as faculdades, do perispírito, que faz uma ligação com o corpo material. Portanto, nós, como homens ou mulheres, temos os três elementos: o espírito, o perispírito e o corpo material. Com a morte, ficamos apenas com o espírito e o perispírito. O espírito, ele não tem contato ou acesso direto à matéria, ao corpo material. Então, o espírito tem as suas faculdades, tem o perispírito que permite tornar a matéria. O médium tem o espírito, o perispírito e o corpo material. Então, o espírito que quer se comunicar com nós, os homens, ele não atua direto no corpo material do médium. Ele tem perispírito, ele atua no perispírito do médium, que está ligado ao corpo material, então ele controla o corpo do médium para falar, para pintar, fazer operação cirúrgica, escrever à vontade, mandar recado para os familiares, escrever livros como Chico Xavier escrevia. Então, esse contato é de perispírito para perispírito. Sim, é aí que está todo o segredo da mediunidade e que sempre existiu na história da humanidade. E essa então, assim, todos somos médios, né? Uns mais ostensivos, outros não, né? Então, essa influência, por exemplo, a influência do anjo da guarda, que a gente não tem medo e que a gente fala com tranquilidade, é a mesma? É o mesmo processo, Gesiel? Então vamos voltar ao mesmo coisa. O anjo da guarda ele tem todas as suas faculdades elevadas, né? Tem o perispírito dele, e o protegido tem o seu espírito, tem o seu perispírito e o corpo material. Neste caso, geralmente, também pelo pensamento é possível se comunicar de espírito ao espírito do encarnado. Então, normalmente os espíritos, os anjos da guarda, os espíritos familiares, os entes queridos nossos desencarnados, conversam muito mais mentalmente conosco, é mente a mente, pensamento a pensamento. E nós pensamos muitas vezes que estamos conjecturando, pensando, ou recebendo alguns conselhos que a nossa mente está dando, mas na realidade nós estamos em plena sintonia com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, com o espírito de algum familiar que nos ama muito, como uma mãe, um pai, transmitindo para nós pensamentos e nós recebendo. Então, é uma mediunidade também. Então ele tem um papel importante na nossa vida, né? Sim. É essencial, né? Então, isso só para esclarecer, há a comunicação de mente a mente, a qual o médium, se quiser, ele escreve conscientemente tudo que está sendo ditado para ele. Há a atuação do perispírito do espírito sobre o perispírito do médium, controlando o corpo dele para que ele escreva tudo, muitas vezes inconscientemente. O espírito controla o corpo material via perispírito e permite que ele escreva, faça cirurgia, tudo isso que nós conhecemos na mediunidade, dos recursos que os espíritos se manifestam. Muito bom, Gesiel. A gente agradece muito a sua participação, porque são esclarecimentos importantes aqui para todos nós, que queremos nos conhecer um pouco melhor, né? Sim, o livro está aí, são 1000 questões, como você falou, a respeito do perispírito, e penso que a grande maioria delas está resolvida no livro. Então, quem tiver mais interesse, creio que acessando o livro vai ter muitas outras respostas para um tema que é vital conhecer dentro do espiritismo. O que faz um bom espírito é conhecer ou não o perispírito, porque aí determina muito do nosso saber. Muito obrigada. Da mesma forma, Isilda, sempre às ordens.
O Repensar fica por aqui, mas se você quiser nos enviar sugestões, escreva pra gente, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser adquirir essa obra Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito, entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. Nós ficamos por aqui, mas contamos com você no próximo programa. Até lá!